Muito bem. Sejam bem-vindos. Fazendo de conta que nós estamos começando agora a nossa aula e nós vamos trabalhar, então, com o que hoje? Nós vamos trabalhar, né, explicando aonde você faz os lançamentos, que eu ensinei na aula anterior para vocês, aonde vocês alimentam as informações. E agora nós vamos mostrar para vocês como fazer esses lançamentos, tá? Então agora você vai entender como é que eu faço efetivamente esse lançamento e eu preciso saber se está aparecendo na tua tela a minha tela. O que que aparece? Para mim está aparecendo. Slide. Está aparecendo esse slide. Está aparecendo a segunda tela, não a tela de apresentação. Então, show. Então, é o que eu queria saber. Vou inverter. Vou parar a apresentação aqui. Ótimo, obrigado pela informação. Então, ele joga para onde? Vou jogar aqui para baixo. Agora vocês vão ver, né, a minha tela bonita. É isto, galera. Vamos ver. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Agora sim. Agora valendo? Agora tá bonito, né? Agora eu vejo vocês e vejo a minha tela. Então, agora nós precisamos de uma atenção especial. Por isso, nós vamos gravar, né? Tá gravando bonitinho, porque essa é a parte da formação de preços. Para eu formar os preços, tá? Eu preciso, né, saber como que é composto a formação de preços, como é que eu faço essa formação de preços. Então, eu tenho algumas variáveis que são necessárias, tá? Então, geralmente, as pessoas não sabem fazer preço. Eu sempre conto a história daquela pessoa que vai para São Paulo, na 25 de março, compra uma calça, coloca 100% de lucro em cima, não é isso? Ela coloca 100% de lucro, compra por 100, vende por 200, mas o 100% de lucro é da cabeça dela, né? E não está tendo lucro de 100%, porque tem as despesas que ela tem que pagar, teria que pagar os impostos, teria que pagar os funcionários, teria que pagar as despesas fixas, mais as variáveis, né? Teria que fazer marketing propaganda, tem que fazer uma previsão de não recebimento, mas a pessoa acha que está gastando 100 reais, ganhando 100 reais quando compra uma calça por 100 e vende por 200. Correto, pessoal? Correto, professor. Obrigado pelo retorno, cara. E aí, o que acaba acontecendo? A pessoa, ela começa a vender tudo por 100, comprar, né? Tudo por 100 na sua cabeça, porque ela tá ganhando esses 100 reais de lucro e ela acha que tá ganhando 100, e aí ela compra um carro, tendo base nos 100, compra uma casa, compra móveis, viaja, tudo em cima do 100. Mas, na verdade, o que tá sobrando para ela é só 20. E aí é um dos motivos que logo ela já quebra, né? Já é um dos motivos, então, porque não sabe fazer preço, tá? Então, o que é composto neste jogo a formação do preço? Custo fixo, custo variável, os impostos e a margem de lucro, tá? Alguém já sabe me dizer aonde estão os custos fixos desta empresa? Ou quanto é? Valendo uma bala? Desculpa, professor, não entendi. Como que é a pergunta? Vamos lá. A outra pessoa ia falar, o Carlos não entendeu, a outra? Não? Ninguém? A pergunta é a seguinte: aonde está a informação dos custos fixos da empresa e ou quanto esse valor? Em funcionários, luz, água. Ok. Aonde está isso? Está na DRE do computador. Foi na DRE. Tem um lugar mais fácil. O Evandro ia falar? Não, ia falar também a parte de funcionários, professor. Ok, então eu tenho quantos funcionários?
não estão estudando, percebendo isso, não estão estudando, não estão lembrando. Eu tenho 6 funcionários, né? Aonde, Karen, que eu vejo luz, água, telefone? Karen? Eu não sei responder. Muito bem, é isso que eu quero que você me fale. Não sei responder, professor. Tá bom. Se não sabe, não sabe. Paciência. Paciência. Por quê? Porque tá muito corrido, daí ninguém consegue ver. Mas, então, por isso que eu dividi em 3. Balancete também, professor. Hã? Não entendi. Não fica no balancete, na parte contábil lá? Então, pode ir lá, mas tem outro lugar que é mais fácil. No extrato do banco? Não, no jogo aqui, tem um lugar mais fácil. Do jogo. No jogo. Eu quero Vamos jogar saber no jogo, onde que tá essa informação. Da vida boa. Eu dividi em 3, por isso, tá vendo como tá faltando o gerente colocar o ferro nas costas do povo aí para estudar? Porque quem trabalha com as vendas, no mínimo, já tinha que ter entrado na ajuda à gestão de vendas. Era no mínimo isso que eu esperava até hoje. Já estamos indo para a 3ª aula. O cara deveria me saber responder exatamente isso aqui, ó. Para formar, deverá considerar os seguintes gastos. Por que não falou? E os gastos administrativos, luz, água, telefone. Por que você que está fazendo as vendas aí não viu isso ainda, hein? Tá? Então, presta atenção. Ó, custos fixos, variável, imposto. Cara, eu tô dizendo desde o primeiro dia da aula. Se vocês não lerem as ajudas, vocês não vão entender o jogo. E vocês daí vão dizer, eu não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. E não tô entendendo nada, eu não vou expor aqui, mas eu tenho aquela opçãozinha de voltar aqui e ver como é que tá o acesso. E aí perguntar, não tá entendendo nada, vamos ver como é que tá o teu acesso? Vamos ver se você está estudando ou não, tá? Daí fica difícil. Passou a mijada coletiva. Acabou. Quem está acessando? Só para eu saber. Diga um aí. Carlos, você está vendo, Carlos? Ou não? As coisas? Não, Sim, né? sim, tô vendo. Posso clicar aqui? Não vou me assustar? Pode clicar. Eu também tô vendo. Carlos Sá, né? Eu mesmo. Então, vamos ver como é que tá. Olha só como que tá o xizinho do Carlos lá. Então, o Carlos está vendo os xizinhos, tá vendo? Como eu sei o que ele está consultando, o que ele não tá. O meu, Fábio, eu Não, só um. Não, parem de se gabar, chega. Tá? Eu só quero mostrar para vocês, né, que tem que prestar atenção, minha gente. Quem está cuidando das vendas já tinha que estar sabendo tudo isso de cor e salteado. Por quê? Porque isso daqui vai fazer a cobrança. Então, o gerente, né, o cara para fazer o preço de venda, ele depende das outras informações das outras pessoas. E aí ele já começa a cobrar. E aí começa a se montar o sistema, tá? Então, o que é o custo fixo dentro desse jogo, tá? Nesse caso aqui, são os salários, água, luz e telefone, que tá lá naquela tela que eu mostrei para vocês, na ajuda de vendas, aonde nesse jogo são considerados os salários. Vamos ver quem cuida das pessoas. Qual é o encargo dos funcionários? Qual é o percentual do encargo dos funcionários? Caiu minha conexão, né? Caiu, né, pessoal? Não, professor, tá aí, tô te ouvindo. Eu sei, fez um silêncio total aqui. Cadê, povo? Quem cuida da gestão de pessoas? Ou então, agora vocês vão me responder. Vai lá. Esse pessoal da nossa equipe, a gente não sentou para conversar quem faz o quê. Muito bem. Então, vou dar tempo para vocês hoje fazer isso. Vai lá na ajuda. Vamos lá, aprendam como é que faz. Ajuda, gestão de pessoas.
Vamos ver quem vai ser o mais rápido de todos. Câmbio. Tem 19 pessoas aqui na sala, tá um silêncio absoluto. Mas, senhor, no gestão pessoal ali, de encargos, ele só cita que é sobre o salário do grupo de funcionários. Não diz mais nada. Informados na coluna encargos e poderão variar de uma rodada para outra. É isso. Na ajuda tem definição de salários também, é um outro tópico. E o que diz? Salário base para o nível 1, salário do nível 2 é o 1 multiplicado por 1.2 e nível 3 multiplicado por 1.44. Que mais? Só diz isso na definição de salário. Que mais? Lá, gestão de pessoas, então. Vamos lá na tabelinha gestão de pessoas. Eu tenho lá no simulador mesmo. Eu tenho publicidade, vendas, gestão de pessoas. 50% dos encargos. Opa, Wesley, parabéns. Você matou a charada. Então, eu tenho de encargos 50% sobre os salários. Aí a pessoa vai me dizer o seguinte, mas não é 50%. Daí a resposta, Wesley, qual é? Peraí que eu tenho que abrir lá a ajuda de novo. Não, nem precisa. Não, é que isso é um jogo. Isso é um jogo e as regras não são reais. Isso, obrigado, Karen. Então eu tenho que me basear nas informações do jogo. Maravilha. Então, continuando. Então, todas as informações, tá? Como vocês estão em 3, tem que separar para um ajudar o outro. Então, hoje já marca aí para vocês ficarem aí um pouquinho, para vocês conversarem pelo menos 10 minutos, tá? Então, ele é composto por salários, encargos, treinamentos, fretes, propaganda, financiamentos, empréstimos e os administrativos. Eu tenho algum financiamento, pessoal? Ou algum empréstimo? Sim. Tenho isto? Tem sim. Tem. E varia mais ou menos na faixa de quanto? A parcela dá 1.000 e pouco. É tudo isso? Então tá bom. Esse outro jogo, o anterior era quase 900, pode ser. Então tem, essa informação tem, é só eu procurar que tem, beleza? Então vamos continuar aqui, né, na nossa apresentação aqui do nosso jogo, Vamos ver se eu vou conseguir jogar para a tela de baixo, apresentação, não, inverteu de novo, né? Eu tenho que fazer o contrário, Jesus Christ, trabalhar. Quando o cara é burro, que nem eu, as coisas são mais difíceis, entendeu, pessoal? Tem que ter paciência comigo, tá? Aí se eu coloco aqui, eu não enxergo, ali embaixo, essa barra tá me atrapalhando, pronto, vamos ver. Continua jogando, vou inverter, pronto, vou parar tudo, para ver se eu consigo fazer diferente, então. Mais alguma pergunta até aqui? Hã? Ali no PowerPoint tem apresentação. Aí tem apresentação com 2 telas. Aí ele te diz qual que tela que é apresentador e qual que é a tela da apresentação. Tá. Mas é que quando eu projeto... Tá. Vamos ver se é isso aqui que você quis me falar. Ajuda e solução de problema. Olha, apareceu aqui, o cara já identificou pela minha fala que eu tô com um problema, já abriu aqui, pessoal. Vocês acreditam? Vocês acreditam nisso aqui, ó? No Meet já abriu aqui uma lupinha, se eu tô precisando de ajuda? Cara, só porque é pago. Porque no gratuito não aparece isso. E agora? O que aparece? A minha tela ou aparece a tela geral? A tela do Meet. Agora estão vendo. A tua tela do Meet. Tela do Meet ainda? Não aparece custo fixo? Não. Não? Não? Não.
Mas, meu Deus do céu, como é que eu faço? Vou fazer, não sei como. Se eu projetar primeiro aqui, depois, né, será que eu vou conseguir daí projetar aquela guia? Vamos lá. Tan, 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 tan. Como é que projetar aqui do lado? Uma guia? A guia não vai rolar também, né? Tô tentando, senão vocês abram aí. Vai ser o que vai nos sobrar. Aparece o Meet, mas se eu baixar o Meet, pronto, é capaz de aparecer a tela de vocês ali. Apareceu ou não? Custo fixo? Ainda não? Sim. Acho que apareceu. Apareceu agora? sim. Aí, agora sim, professor. Agora deu boa? Agora deu boa, né? Apresentação. Até que enfim, bicho burro. Me perdoe, me perdoe. A gente que tem mais de 40 tem coisas aí que não foi feito para nós, tá? Então, esses são os gastos que eu estava falando dos gastos. O que são custos fixos? Está aparecendo para vocês agora aí, correto? O que é o exemplo aqui no jogo de o gasto? Salários, que é a soma de todos os funcionários da loja, os encargos, que é a somatória dos salários vezes o percentual, que o nosso amigo disse que é 50%. O treinamento, que esse treinamento, quem cuida da gestão de pessoas vai entender quando lê por que eu faço treinamento e se eu devo fazer. É obrigatório? Não é obrigatório, tá? Dar treinamento, ele causa um efeito positivo e um negativo. O negativo é que aumenta o salário. O positivo você vai ter que descobrir, tá? Os fretes, da onde vêm os fretes? Da gestão de compras. Nós vamos falar daqui um pouquinho de comprar, tá? Que é o frete de como é que eu calculo como que eu vou fazer as compras efetivamente, tá? A propaganda vem lá daquele item de quem vai cuidar de vendas, né? Quem vai cuidar da publicidade. Povo, quais os 4 tipos de publicidade que eu posso fazer nesse jogo? TV, rádio, Outdoor, outdoor. rádio. E... Isso aí. Não Jornal. lembro outro. Jornal. Jornal. Aí, muito bem, parabéns. Toda a parte da propaganda. Os financiamentos está 980 aqui, não sei se é isso, tá? Tem empréstimo, o financiamento acho que é o meu e o empréstimo é 1.100 que o senhor falou. É 1.058 o empréstimo. Isso. Então tá bom, beleza. Somatório, tá. As água, luz, telefone, aonde que está essa informação? Vai, fala que tá indo. Tá lá no ajuda? Fala! Gestão de vendas, eu não entrei lá agora há pouco? Vendas. Eu entrei lá agora há pouco e mostrei isso aqui para vocês. Então lá vocês vão encontrar esta informação dos gastos da empresa, tá? Então eu vou ter um total aqui dos custos fixos, né, de 26.480. Vai ser o mesmo meu? Cara, não, porque você depende de quanto que você comprar, isso vai refletir nos fretes, depende do quanto que você vai gastar de propaganda, se você vai fazer financiamento ou não, tá? Então, você tem que prestar atenção do jeito que será feito. Professor, Pois não. lá em gestão de vendas, na parte de gastos administrativos iniciais, ele coloca como gasto todos os administrativos, né, no valor de aproximadamente 15.660. Isso é um exemplo ou é o valor real mesmo? É que eles vão alterando e daí não vão mudando o slide. Tá? Você tá certo e tá errado aqui. Tá? Tranquilo. Beleza? Tá. Então aqui daí ele vai explicar como é que eu posso fazer o rateio desse valor aqui, tá? Pelo custo médio, que eu vou deixar vocês lerem na planilha, tá? Porque eu gosto de fazer um rateio mais simplificado. Eu gosto, é o meu jeito, eu gosto de fazer pelo exemplo 2, que dá diferença, mas não dá tanta diferença e é muito mais prático. Então, se eu tenho um custo fixo de 26.480, quantos itens eu tenho no estoque? É 152 mesmo?
Não sei, não lembro de verdade. Eu tenho que ver quantos itens eu tenho no estoque. Eu sei que eu tenho uma demanda de venda de 99, né? Então eu faço ali uma divisão do que eu tenho em estoque e aí me deu um custo fixo, então, de 174. Então, nesse exemplo aqui. Então, ou você poderia fazer isso daqui, ó, antes do exemplo 2, toda essa tabela aqui do capeta aqui, ou você faz o exemplo do vadio do Guindani, que é mais fácil. Você escolhe, tá? Eu sou vadio, então eu faço o mais fácil de todos. Então tá aí nos slides explicando como que se faz isso daí. O custo variável, tá, então assim, antes disso, lá quem trabalhar com custo fixo, e daqui um pouquinho eu vou trazer essa informação, perdão, repetindo, quem for trabalhar com vendas, vai ver que existe uma fórmula de como que eu faço o preço de venda. O preço de venda é o custo fixo unitário, mais o custo variável unitário, dividido por 1 menos imposto, mais margem de contribuição, mais etc e tal. Meu Deus, não entendi nada. Daqui um pouco eu vou mostrar essa informação para vocês, tá? Então, o que eu consegui identificar nesse primeiro exercício aqui, no primeiro exemplo, tá? Que eu vou ter que pegar no sistema e identificar todas as minhas despesas fixas que eu tenho. Eu estou sugerindo dividir pela demanda total que eu tenho, que pode ser, então, ou pelos itens que eu tenho no estoque, ou pelas quantidades que eu tenho previsto de vendas. Aí é uma definição que você depois tem que seguir uma regra, tá? E aí vai ter um valor do custo fixo unitário. Então, de tudo, vamos imaginar, toda a empresa gasta, nesse exemplo aqui, que gastou 26.480, que isso se muda todos os meses, tá? Todos os meses isso muda, tá? Eu vou chegar nesse custo fixo unitário deste mês. Então, se lá a fórmula é custo fixo unitário mais custo variável unitário, agora eu vou identificar meu custo variável unitário. O custo variável, né? Neste caso aqui, ele é composto por estes itens aqui, pessoal. O custo de compra do produto, o gasto com a entrega do produto, e não é correto colocar comissão de vendas aqui, por isso que ele tem um asterisco. Eu gosto de colocar a comissão de vendas não no custo variável. Eu tiraria daqui como sugestão e colocaria na fórmula do preço de venda, que é a parte de baixo, 1 menos imposto, mais margem de contribuição, mais comissão de vendas. Eu colocaria lá. É a sugestão que eu dou para vocês, mas vocês tomam as decisões, tá? Qual que é a diferença, Guilherme? E daí, uma outra informação, ao contrário, você pode me dizer, por que você colocou o frete lá no custo fixo se o frete é variável, né? Que é o que também tá, ninguém, é que não pensamos ainda, né? Eu só estou apresentando, né? Então é uma outra informação que neste caso eu deixo livre. Se você quer colocar o custo fixo do frete, o custo do frete como fixo ou como variável. Eu posso trabalhar com fixo porque eu já repasso o valor para o cliente. Agora eu vou dar um tempo e vou deixar vocês fazerem as perguntas. Então, a minha pergunta é por que você prefere deixar as comissões não lançadas ali onde você colocou o asterisco? Na fórmula? É porque daí, quando eu for falar da fórmula do preço de vendas, ela já fica definida lá. Eu não me preocupo mais em ficar calculando aqui o custo variável. Porque daí eu só me preocupo no custo variável com quanto é a compra desse produto e quanto que é o gasto. São só duas coisas. Senão eu tenho que pegar tudo isso e multiplicar pelo 3%. Claro, não vai mudar, né? Se você fizer uma fórmula, é o jeito. Você pode começar de cima para baixo, como de baixo para cima. Tá? Você pode simular depois para ver se vai ter muita mudança. Tá. E até me informar se tem muita mudança também. Tá bom. Tá?
Seguindo a Mais. orientação diferente do que está aí no slide, vai impactar no jogo? No que eu estou falando, não. São coisas... tem mudanças? Tem, mas não são mudanças grandes, são mudanças pequenas. Tá bom, Emerson? Então, assim, a simplificação não impacta em resultados que vá te prejudicar. Ok. Também não estou dizendo que vai te ajudar. Tá? Porque daqui a pouquinho eu vou... Hoje a aula é mais pesada, né? Hoje sim, meu Deus, é muita informação. É muita informação, porque hoje eu estou abrindo a caixa preta de verdade, tá? Vocês estão vendo a tela da apresentação ou não? Não, né? Estão vendo a minha tela só da paciência? Estavam. Agora voltou. Agora Isso. foi. Então, vamos aqui no slide que era aqui no custo variável. Então, no exemplo, mesma coisa, né? Então, vamos fazer mais devagarinho aqui. Deixa eu ver se tem exemplo 2 aqui. Não, esse não tem exemplo 2, então tem que ir mais devagar mesmo com vocês. Meu Deus, vamos lá. Então, no custo variável, o custo de compra e os gastos. E as comissões, eu estou sugerindo largar na fórmula para não me preocupar mais com ela. Tá, como é que é composto, então? Eu tenho 6 produtos aqui nesse exemplo. O custo médio do estoque desse produto eu tiro da onde? Na primeira rodada, você, Luciane, tá aí ou não? Sim. Esse pessoal tá te incomodando no dia a dia ou eu dou uma dica valiosa para eles? Não, eles não estão me incomodando, não. Então eles merecem uma dica de simplificação, né? Eita, coisa boa. Então esse aí, vamos lá, pessoal, acesse em gestão de vendas, preço de vendas, e vamos ver o primeiro que acha onde que está essa informação. E qual é o valor. Enquanto isso, Luciane, você definiu a disciplina? Então, depois a gente conversa, eu vou definir. Não, mas você não definiu, você não... Eu queria só saber se você já tinha batido o martelo, ainda não, né? Vou esperar você bater comigo. Tá bom. Mas tá quase certa. Tá bom, beleza. Alguém achou? Alguém não achou? Tem uma coluna custo de médio do estoque, é isso? Isso, exatamente dali que na primeira rodada você vai utilizar. Então, deixa essa informação. Eu vou até abrir essa informação aqui, porque é o primeiro erro que, como a Luciane, esse vocês têm que agradecer a Luciane, é o primeiro erro que vocês não, que a maioria dos jogadores, eu tô gago hoje, né? Meu Deus, que a maioria dos alunos fazem, tô trocando as ideias hoje, as palavras. A pessoa entra aqui em gestão de vendas e ele acha que esse aqui é o valor de venda. E daí ele coloca 20% em cima. Né? Então, lá dá, né? O cara, vamos vender isso aqui por 1.000, então. Cara, é o primeiro erro, porque isso aqui não é preço de venda, minha gente. Aqui tá dizendo, ó, custo médio do estoque. Tá vendo? Quando não presta atenção à bobagem que faz. Custo médio do estoque. Faltou colocar o que aqui? Para formar o preço? Câmbio. Sem medo de errar. Lu, eu vou parar a aula hoje, Lu. É que eles estão pensando. Não, eles não estão gostando de mim. Não estão gostando. Então, o primeiro erro significa que você esqueceu de colocar toda a parte que envolve os custos fixos. Que envolvem os custos fixos. Tá? Então,
Tem que prestar atenção que aquela coluna ali que se refere, tá? É o custo fixo, tá? É uma coisa. E o custo variável você tira na primeira rodada daquela coluna. Depois, dependendo conforme você vai comprando, as coisas vão mudando, tá? Em seguida, lá na gestão de vendas, diz que tem um custo do produto que é R$5 por entrega, tá? Então, estamos colocando ali R$5 já dentro da planilha. Então, significa que o custo médio de cada um dos produtos deste exemplo aqui por exemplo, neste exemplo, por exemplo, eu vou pegar sempre o primeiro. Então, é R$1.205. R$1.205. Qual era o valor do custo fixo? Não está compartilhando a tela, professor. Ah, perdão. Outra coisa, da onde você falou que tem esses R$5? Tô procurando que eu não tô achando. Gestão de vendas. Gestão de vendas. Lá na ajuda é gestão de vendas. Entendi. Na ajuda. Eu tô lendo no outro lugar, desculpa. Você vai encontrar os gastos com luz, água, telefone. Tem uma tabela ali embaixo. Exatamente. Uma tabelinha que diz que cada entrega tem um custo de R$5. Confere? Achei, pessoal, desculpe a Despesa de confusão. instalação, né? Mas está lá, né? Isso. Sim. Então, Tá, o somatório. Então, vamos considerar no meu exemplo aqui, se eu tenho o 1.205 como custo variável unitário, e qual era o valor do custo fixo unitário, que eu tinha chego naquele exemplo? 142, 152, uma coisa assim. Isso? Eu anotei. 174. Estou procurando também. 174. Então, eu tenho 174 de custo fixo unitário, mais 1.205 do custo fixo unitário. Aí tem os impostos, que está aqui, que é 12 sobre o faturamento de ICMS, PIS 165 sobre o faturamento, 7,6 sobre as vendas no faturamento de COFINS, totaliza 21,25. Esses impostos incidem sobre o faturamento da empresa, tá? Tem que prestar atenção ainda que eu tenho mais o imposto de renda de 15, que é sobre o lucro, e eu tenho a contribuição social sobre o lucro líquido de 9%. Pode falar, quem quiser. Professor, uma dúvida que eu tenho, mas isso talvez não tenha nada a ver aqui com esses impostos, mas só uma pequena reflexão, né? É que lá na empresa a gente também volta e meia, tem que ajudar lá o comercial a tentar entender a formação do preço de venda da parte de impostos. E a gente faz as fórmulas, esses impostos que são que a gente chama por dentro, né? Por dentro ali do preço, ICMS, PIS, COFINS, beleza, dá certinho. O que ferra com a fórmula? Quando tem IPI, porque o IPI é um imposto por fora. Não vai ter. Não vai ter, né? Mas tem esses dois aqui, que ferra o do 15 e o do 9, que é sobre o lucro. Uhum. E como é que vocês resolvem isso lá? Não, depois que a gente aplica a fórmula, faz o preço, tudo, né? Chegou no preço sem IPI, daí a gente coloca o IPI para fazer o preço sem IPI, depois um preço com IPI. Pronto, é isso aí. Daí você não tem um percentualzinho ali que você vai saber para usar sempre, mais ou menos quanto que é? Sim, da carga tributária total, né? Só não, que o problema de quando tem o IPI, que você não pode simplesmente, que nem deu ali no exercício, né? Pegar a carga tributária total e aplicar, porque o IPI é danado, justamente ele é por fora. Não vai, não, EPI aqui não vai. Mas o que ferra é o 15 e o 9 aqui nesse caso. Uhum.
tá? E daí eu vou deixar vocês bater a cabeça como é que faz. Tem o meu jeitinho, tá? Mas não é correto como eu faço. É um jeitinho. A margem de lucro, eu tenho 3 tipos de margem de lucro: baixa, média e alta. Quem já leu essas margens e sabe me dizer quanto que é? Ninguém? Muito bem. Lá naqueles roteiro de decisão ali que eu mostrei logo no início no AVA, que eu briguei lá, né, para o cara ler, né? Então ele vai identificar que uma margem de lucro, tá, baixa é até 15%, média é de 15 a 25% e alta é acima de 25%. Qual é a margem que você vai praticar? Não posso te responder, você que tem que saber, né? Você que vai saber se vai ser 15, 25 ou mais. Não posso, aí é uma decisão de grupo, tá? Então aqui o sistema já te dá pelo menos um parâmetro de quanto que ele espera que você aplique de margem. Perfeito? E aí aqui sim, pessoal, quem vai cuidar do preço de venda agora vai infartar, tá? Porque para fazer o preço de venda, esta é a fórmula. O que é cada um disso daí? Custo fixo unitário mais custo variável, dividido por 1 menos imposto mais margem de lucro, e eu incluo a comissão. Então vamos lá. PV, preço de venda. CF, custo fixo, custo variável, imposto, margem de lucro. Tá fácil? Para quem não é de finanças, tá odiando o que acabou de ver. Então, nós vamos fazer aqui um exemplo agora, tá? De como que seria esse preço. Ele está fazendo uma outra forma. Ele está usando 317 aqui. Eu falei para vocês que era 174, né? 174. Eu vou parar, então, aqui. Vou fazer na mão aqui com o meu número. Tá? Vou projetar outra tela. Peraí. Vou largar isso aqui para vocês. Acabei mudando tela, né? Já que tá funcionando. Estão vendo bem minha tela? Sim. Sim, professor. Sim, professor. Sim. Vou fazer na mão, no Excel, para mostrar como seria. Tá? Então, deixa eu ver como é que ele faz isso aqui. Daí você vai ter, então, um exemplo lá para você ver e ele termina. Pronto. Então, eu vou fechar essa apresentação aqui e vou fazer no Excel junto com vocês. Topam? Sim, senhor. Aí ficou bonito. Então, chega desse negócio de PowerPoint e vamos abrir o Excel. Vocês viram que já está ativado, né? Quando estava desativada a minha licença, que cada 30 dias tem que mudar a senha, daí quando perde a senha, daí ele desativa, daí fica lá como se o professor não tivesse pago, né, cara? O professor tem que ter o carrinho de mão, né, cara? Eu acho que nem pedreiro tem carrinho de mão, pá, chave, o professor tem que ter notebook, computador, software licenciado, é a minha opinião. Uma vez eu falei pro professor comprar um notebook, ele me xingou. Não é a instituição que tem que dar. Falei, mas homem do céu, como é que... Nem sempre. Hã? Nem sempre, né? Nem sempre o quê? Que é a instituição que tem que dar o... Não, eu acho que... computador. Eu acho que eu posso dar um computador pro cara usar lá, mas eu acho que... Eu falei pra ele, professor, o senhor tem notebook? Pode vir com o seu notebook, que a gente tava com muito problema de o cara chegar com o pendrive e ter muito vírus, né? E na época, assim, eu falei, o senhor traz seu notebook, coloca o cabo de projeção e projeta, acabou a festa, não tem mais esse rolo de vírus. E daí ele falou que era um absurdo isso que eu tava falando, porque ele não tinha notebook. Falei, mas o senhor trabalha, não tem nem computador? Também não. Mas deixa de mentir, então, não sei.
Enfim, passando essa fase da bobagem, qual é a fórmula do preço de venda? Preço de venda, tá? Preço de venda é igual ao quê? Custo fixo mais custo variável dividido. Vou deixar bem grandão aqui, bem grandão. Não tá compartilhando a tela. Mas, homem do céu, que hoje eu tô lento. Amor, Por quê? não, professor, não é o senhor. Amor! O que foi, meu bem? Pelo menos me convida para jantar, né? Ai, meu Deus, Me convida para amor! jantar, né? Ai, cheguei a chorar agora. Foi escutado pelo microfone aberto. Tá vendo? Ô, Evandro, assim não dá, hein? Não dá, chamando o professor ainda de amor na aula, né, cara? Leve ele pra jantar, pelo menos. Vai que precisa de nota no final, né? Não, o que é o Negócio cara preparar o caminho já, né? O cara precisar de nota é fogo, hein, meu? Eu não vou mandar aula depois desse amor, né, cara? Amor, te amo, amor. Te amo. Tá? Vai ficar gravado. Esse nós vamos recortar e vamos colocar no YouTube lá. Só essa parte. Quero direitos autorais. Um cortezinho, né? Falar nisso, vocês, por gentileza, podiam entrar no YouTube e se inscrever no canal, né, pessoal? Vocês nem me ajudar, me ajudam, né? Tá? Amor, posso continuar, amor? Pode. Vamos lá. O preço de venda é composto pelo custo fixo mais o custo variável, custo fixo unitário. Vamos escrever aqui. Tá? Custo fixo unitário. Tananã, tananã, tananã. Não vai diminuir? Vai. Aí, Guilherme, tá aprendendo. Tá aprendendo. Pelo custo variável unitário. Entendido, amor? E aí embaixo é imposto, menos. Não é isso? É menos. Imposto. Estou fazendo assim, vocês já vão entender a lógica. Imposto mais o quê? Margem de lucro mais o quê? Que eu falei lá que eu gosto de usar aqui embaixo. Fala lá, mocinha, para mim. Você prestou atenção. Comissão de venda. Comissão de vendas. Isso aí. Então, eu gosto de usar, né? Imposto mais a margem de lucro mais a comissão de vendas. Então, vou colocar com aqui, tá? Bom. Não é isso? Faltou mais alguma coisa ou tá tudo certo? Essa é a fórmula do preço de vendas. Simples. Simples porque eu vou copiar aqui para baixo e só vou entrar substituindo os números agora. Qual é o valor do meu custo fixo? 174? Aí, piazão, 174. Qual é o valor do custo variável? 1.205. Muito bem, para deixar bonito aqui para os chatos, isso é em reais, tá? E tem uns chatos que enchendo o meu saco. Qual é o imposto? Vai, Diabedo. Mas qual dos? Ah, qual dos? Muito bem, nós vamos usar o 21,25, não é isso? Porque o outro é só sobre o lucro. Então, eu vou usar o 21,25% por enquanto. Ah, entendi. Cara, daí que eu faço minhas manhas que eu não posso falar para vocês depois, tá? Como é que eu faço lá os outros. Qual é a margem de lucro que eu vou usar na minha empresa? Vou usar 10%. 10% o que é? Pouco, muito, bastante? Baixo. É baixo.
Segundo o exercício, é baixíssima, né? É baixíssimo o mínimo aqui. 15, né? Aham. Então, vamos usar no mínimo 15, tá? 15, a mínima possível. E qual é o valor da comissão que eu vou pagar pro cara? Comissão eu pago quanto eu quiser. Vai até 20%. Eu vou pagar 5% de comissão pro cara? Não, não merece. 3%. Tá? Então, agora eu tenho, né, a fórmula mágica aqui feita em cima de cor. Que cor que você quer, amor? Rosa, né? Vamos colocar rosa pro amor, tá? Tá bom, amor? Rosinha. Temos o preço de vendas aqui preenchido em cor amarela. Tem, professor, ali a imposto, a margem de lucro, a comissão, lá não tem que ser entre parênteses ou não? Tem. Muito bem. Isso aqui que você quer dizer, né? Isso. Tem. Obrigado. Você não é meu amor, tá? Mas obrigado. E agora eu vou resolver isto, tá? Vou puxar a planilha para o lado, tá bom? Porque vocês vão entender que eu vou apagar isso daqui e fica muito mais fácil se eu fizer agora assim, meio do jeitão da fórmula, tá bom? Então, o que que significa? Isso daqui mais, né? Isso daqui deu quanto? Pronto, 1.300 e tanto. Deixa eu diminuir essa porqueira aqui. Tá prestando atenção aí ou não? Tá me enxergando bem? Sim, senhor. Sim. Diminuir um pouquinho aqui, né, para dar um espaçozinho. Aí a margem aqui, agora qual que é a fórmula embaixo? 1 menos, tá vendo? Se eu deixo aquele parênteses lá, me atrapalha agora na minha fórmula. Então agora eu vou tirar o parênteses daqui, vou deixar só ele na fórmula. Tá bom, Piazão? Ah, entendi. Aí eu faço aqui, ó, 1 menos, parênteses, imposto, mais a margem de lucro, mais a comissão de vendas. Fecho aqui. Tanana. É isso, Piazão? Ah, entendi. Entendeu? Aí vou pro ladinho um pouquinho aqui, para eu poder chegar na divisão. Quanto que é isto daqui dividido por isso daqui? 2.264. Então, esse é o valor que eu teria que estar vendendo do produto. Será que está certo? Eu não sei. Temos que fazer na mão agora para conferir. Alguém pode fazer aí na calculadora para ver se fecha? Só isso daqui dá o quanto? Dá 0,39, 0,4, né? 0,6, isso aí. Isso aqui dividido por 0,6, dividido por 0,6, tem que dar isso aí. Fechou. Próximo a esse valor. Se não ficou próximo, tá errado. Se ficou próximo, eu errei. Tá certinho na calculadora, professor. Karen, que festa que tá aí, hein, Karen? Que beleza! Que beleza de aula! Na balada e na aula. Esse preço de venda já é o preço que eu posso vender, né? No caso. Pode, se vai vender, daí é outros 500, né, Fábio? Mas é isso aí, eu entendi tua lógica. Esse seria o preço do primeiro produto. Entendi. Mas se eu quiser pedir a mais que isso, eu posso. Ah, claro. Mas daí o que se faz, ó? Você vem aqui, ó. Não tem que fazer uma análise de mercado antes para ver se nesse preço de venda eu vou conseguir? Nesse você não tem, no jogo não tem como. No jogo não. Tá? No jogo não tem essa variável. No jogo a variável que é essa da margem de lucro aqui, ó, que você consegue trabalhar ela. Se fizer tudo direitinho, né? Uhum. Então aqui 15 é a menor, 20 é uma mediana, 25 é uma alta, tá vendo? Então ele diz assim que eu poderia vender de 2.300 a 2.700.
Daí lá no jogo eu vou lançar quanto, professor? 2.717,24? Cara, você que sabe quanto é que você quer lançar lá no jogo. Você decide. Né? Tem uns, assim, contador gosta mais metódico, gosta de lançar, né, com centavos. Eu já, centavo para mim não me ajuda em nada, então eu já nem coloco. Eu coloco 2.700 na hora que eu lanço. Aí é jeito também, é o jeito. É o jeito, tá? Então aqui está a fórmula gravada do amor, aqui está a substituição dos valores e aqui está a resolução do exercício com a fórmula que aparece aqui em cima, que você vai ver depois, e aqui está a fórmula que aparece depois também, que você vai ver no exercício. Tá, não tá enxergando, quer que eu coloque ela maior, né? Isso que iam pedir, né? Eu sei de todos os meus alunos, sempre pedem a mesma coisa, deixa na tela para a gente ver a fórmula. Então, essa fórmula aqui é essa dali. Eu vou deixar com o valor original, tá? Beleza? Tranquilo? Hein, E professor, aí, faz uma diferença bem grande mesmo se eu esquecer aqui o tal do parênteses. Então, imagine se eu errasse, né? Não colocasse os parênteses. Nossa, olha a diferença que ia dar, né? Né? Olha lá, eu ia vender por 1.425, onde eu ia estar tendo que vender por 2.270. Pergunta, Piazão? Se minha margem de lucro é menor, eu tenho que intensificar as minhas vendas, né? Uma coisa tá ligada na outra, né? Aí falou bonito que é a parte final da aula de hoje. Que é a parte final que eu vou voltar agora. Que quanto maior, menor é a minha venda. Vou começar a construir agora aqui na mão a minha estratégia de vendas. Então, eu tenho aqui o produto 1, produto 2, vou colocar só 3, me permitam isso. Então, aqui eu vou colocar no estoque do produto 1. Eu lembro que era 12 o primeiro. Lembram de ontem da aula? 14 o primeiro, 13 o segundo, 9 o terceiro. Muito bem. Isso é a demanda, é o que eu tenho em estoque ou o que eu vendo? É o que eu vendo. Esse é o estoque atual. O estoque. E quanto que era venda? Peraí, fechei essa planilha agora há pouco, peraí. Você já fez, já sabemos de quem podemos pedir ajuda, pessoal. Eu também anotei, só que no tanto que eu coloquei. Ninguém pode ajudar desses 19 que estão aí na sala, ninguém pode responder o exercício de ontem. Você está falando da demanda estimada? Era 15 no primeiro, 22 no segundo e 20. Não, peraí que tá invertido, né? Tá invertido. Então era 12, 10 e 8. Muito bem, eu sabia que era 12. Então eu tenho um estoque de 14 e eu tenho uma venda estimada de 12. E agora começa a minha decisão de compra. Porque eu tenho que pensar na hora, né, de comprar em algumas variáveis. Vamos lá. Quem já viu a parte das compras? Me fala que variável que influencia. A qualidade do produto? Muito bem. Tem 3 tipos, A, B, C, né? Se for A é o preço, se for B é o outro, se for C é o outro. Tem uma variável que uma é mais garantida, a outra é... Tem sem risco, com uma pequena margem, com margem de devolução. E a outra grande margem de devolução. Pronto. Tá vendo? E aí tem um valor, se o valor é mais alto ou mais baixo, o tempo de entrega. Aí uma é à vista, a outra é parcelada? Essas todas são.
todos, daí vai influenciar todos, né? Escolher de quem que eu vou comprar, né? E aí vai. São acho que 7 ou 8 variáveis que eu tenho na hora de decidir de quem eu vou comprar. Então, minha gente, tá vendo como quem faz o preço de vendas vai cobrar do cara que vai fazer o estoque para poder fazer a fórmula, para preencher? É uma coisa, vai casando na outra. Então ele começa a ficar um jogo onde que eu falei para vocês, todos dependem de vocês. E aqui eu vou dar uma dica fundamental. Eu tenho 2 tipos de compra. Eu posso comprar do fornecedor e eu posso comprar do distribuidor. Eu não vou falar nada a mais do porquê e qual a influência desses 2 caras. Mas tem uma grande diferença, tá? Então eu posso comprar desses 2. No exemplo que eu vou fazer agora, tá? Eu estou considerando, apaga isso, tá? Que eu estou comprando de alguém. Então, tá? Quanto que eu vou comprar? Aí, então, se eu tenho em estoque, para decidir a compra, vamos lá. Se eu tenho no estoque 14, eu vou vender 12, vai me sobrar, né, para vender na rodada 2, 2 unidades. Puta que pariu, né? Puta que pariu. Então, quando a pessoa diz assim, eu não vou fazer nada e vou colocar só o preço de venda, tudo bem, você vai colocar o preço de venda, vamos imaginar que você vendeu isso, quando chegar lá na rodada 2, você vai ter isso. Qual vai ser a demanda da rodada 2? A mesma. Então, eu vou chegar aqui, né? Estou já projetando uma rodada 2. Quanto é que te sobrou para vender? Você vai vender só 2 unidades, porque você tinha uma demanda de 12 e vendeu só 2. Vai zerar teu estoque e você deixou de vender 10. E aí, então, você deixando de vender, você não fatura, e não fatura, começa a fazer o quê? Consumir tua reserva, começa a dar prejuízo porque você não tem faturamento. Começa a dar prejuízo na empresa. Tá entendendo, minha gente? Então, eu sempre vou considerar a mesma demanda inicial. Olha, essa tua pergunta é inteligente. É inteligente e merece uma resposta não muito inteligente, tá? Porque eu não sou inteligente, mas a tua pergunta é inteligente. Você consegue mudar pela publicidade. Então, depende de como e quem e quando vão fazer. Então, essa demanda ela se altera em função do contexto geral. Tá, Karen? Então, entendi, a minha demanda eu peguei o jogo mais fácil. Tinha um outro jogo que a demanda variava, né, de colchões, ela variava, cada mês era uma demanda. Aumentava, diminuía. Nesse eu peguei o estável, tá? Mas eu consigo aumentar ela pela publicidade. Mas só que tem uma outra variável que ferra, que é o exemplo de ontem do frango. Você lembra do exemplo da estatística do frango? Eu lembro da história do frango, mas... Me conta. Não vou saber contar. Não vai saber? Não. Alguém lembra da historinha do frango? Ninguém lembra da minha história. Luciane. Você tem 2 frangos, né? Eu? Quem tá falando? Fala mais alto. Você tem 2 frangos, aí você come 2 e... E o outro fica sem nenhum. É isso? Na média... Cada um comeu um. Isso. Não pode esquecer essas aí. Isso é o que você aprende e vai levar para a vida. Essas é isso? A gente guarda. Então, cara, aqui é o seguinte, a pergunta da Karen é inteligente porque, assim, ela vai lá e investe certinho na publicidade, ela faz o preço de venda certinho, ela compra tudo certinho. Então, vamos voltar aqui, cara, tá? Então, você fez tudo certinho aqui, colocou 20%, calculou tudo certo, e você colocou o preço de 2.450.
174. Beleza? Só que você não esqueça que eu também jogo. Enquanto eu existir no mundo, tudo pode acontecer. Então, esse valor é fácil de identificar, mas esse valor aqui, eu, Guindani, bicho burro, não soube fazer e achei 50. E aí, eu, Guindani, em vez de fazer a fórmula certa aqui, não prestei atenção na aula, fui lá e coloquei que qual que é o valor de ICMS, PIS, COFINS normal, pessoal? Normal. ICMS alíquota na média aí 12, né? Região sul-sudeste. Mais 365. PIS, COFINS 15. Tá, colocar 16, pronto, beleza? Uhum. Coloquei 16%. Aí a margem aqui eu coloquei 20%. Não, eu quero fazer o contrário. Não fiz o contrário, tá? E aqui, então, daí na hora de fazer a fórmula, errei a fórmula aqui também, já nem coloquei o outro ali e tal, né? Que era aqui, já estava 0 mesmo, então vou deixar 5, tá? Deixei 0, tal, olha só. Aí o Guindani, aí vou colocar, né? 10% de lucro, tesão de lucro. Aí, Karen, era para vender, você vai vender por 2.400. Eu vou vender por 2.600. Quem vai vender mais? Eu. Tenho certeza disso. Eu vou vender. Porque enquanto mais barato, o mercado vai consumir mais barato. Só que o que vai resultar, para mim? Um prejuízo desgraçado. Um prejuízo. E pode ser, Karen, que dependendo que se todo mundo errar e só você acertar, vão ferrar com você. Porque aí você não vende. Porque aí o sistema vai absorver todas as vendas pelo erro dos caras. Então vamos imaginar lá fazer um exercício só aqui para você entender mais fácil, porque lá é o que acontece lá na sexta rodada. Então lá na sexta rodada a gente está com estoque assim, ó, de 50, 40 e 30, tá? Aí você está estimando que vai vender 12. Aí o que acontece? Não vende nada, porque o outro cara que era para vender 12 vai vender 40, mais ou menos. Porque tendo estoque e o cara colocou um preço barato, ele deixa de comprar os teus 12, mais os 12 do outro, mais os 12 do outro, para comprar desse cara que está vendendo a preço de banana. Então, o esquema do jogo ainda é torcer para todo mundo acertar. Meu Deus, o esquema do jogo ainda é o cara não errar o outro. Não errar. Mas, olha, eu vou te falar, o povo até a sexta rodada não entende o jogo. Cai a ficha, assim, por completo na sexta rodada. Que aí o cara já fodeu com todo mundo. A gente não pode montar um grupo assim, sabe? Não, mas o menos pior é que o prejuízo do cara tá gigantesco. Tá gigantesco. Daí por isso que ele vai reprovar na disciplina, daí ele corre para ser. Ali na quarta rodada ele corre para aprender. Na quinta e na sexta ele sintoniza. Então a vantagem tua é que não fez um prejuízo tão grande. Geralmente não gera prejuízo, mas não gera lucros maiores. Aí quando o cara sintonizar, ele vai estar pagando o prejuízo enorme que ele criou, e aí sim você começa a deslanchar e começa a dar certo as suas estratégias. Tá? Então, olha só, na primeira rodada, né? Se eu não comprar nada nessa primeira rodada, significa o quê, pessoal? Que vai me sobrar para a segunda rodada apenas essa quantidade. Então, aqui é uma decisão estratégica de quanto comprar, de quem comprar, como comprar. Aí, ontem eu estava ouvindo a seguinte questão: se vende 12, então compra 12. Se vende 10, então compra 10. Se vende 8, então compra 8. Isso que eu ouvi ontem, não foi? Eu ouvi isso de alguém. Então, significa que para a rodada eu vou ter, então, 14, vendo, compro mais 12 e vendo 12. Pronto.
É isso que você vai querer fazer uma gestão de estoque assim? Você que sabe. Ou você vai fazer assim uma gestão de estoque? Qual é o impacto disso? Você precisa melhorar a tua estratégia de vendas aí para você conseguir baixar esse estoque que você está comprando mais. Ou vou fazer isso. Tá bom? Ficam os questionamentos para vocês pensarem. Para vocês pensarem sobre isso. E essa dúvida é uma estratégia. Pode falar, Pezão. Eu tenho como aumentar o meu... Eu não vi isso lá, né? Perdão, mas eu tenho como aumentar o meu estoque no simulador? Comprando? Não, aumentar tipo o tamanho dele para mim, sei lá, conseguir mais. O teu estoque inicial? Armazenar, não, ele quer saber a armazenação, entendeu? Isso. Armazenagem, não considera nesse jogo armazenagem. Tá bom. Tá bom? Não tem aqui, ó. No outro jogo tinha. Vocês não estão vendo minha tela mesmo, né? Não. Né? Então aqui eu vou mostrar. Aqui não tem, ele não considera armazenagem. Agora, como é que eu calculo o frete? O frete, pessoal, tá? Vocês vão pegar lá a quantidade que vocês vão comprar, de que produto que vocês vão comprar, o volume é esse número aqui que você vai considerar, tá? 467 e 1.4. Não tá aparecendo. A tela não tá compartilhando. Nenhuma das duas? Hoje eu tô premiado. Hoje é o dia de um novo tempo que tá na hora de acabar a aula, porque hoje não rolou sentimento, né? Hoje não deu liga a minha aula. Tô errando demais. Faltou o bolo. Faltou o bolo. Tô na Coca-Cola aqui, faltou uma cachaça. Vou tomar uma cachaça, mas não encher a cara. Agora tá compartilhando qual? Isso. Compras por fornecedora. Compras por então fornecedora. aqui, ó, eu tenho um volume, tá? Então você tem que considerar que cada capota tem uma metragem, essa metragem, e que cada caminhão de compra tem uma capacidade. E eu acho que é 28 metros cúbicos. Vamos consultar para ver qual é a capacidade na hora que eu compro do fornecedor. É 28? Isso. Então, significa que cada frete, a cada 28 metros cúbicos, me cobra um frete, tá? Então, quantas capotas cabem desse aqui? Se eu comprar aqui, ó, qual que é a capacidade que eu posso comprar de um fornecedor aí? Vamos dividir? Divide 28 por 467, quanto dá? $6,99. Não. Nesse caso, sabe, o 6 ele te cobra dois fretes. Então é R$5,99, então tem que ser 5. Esse é um exemplo fantástico. R$5,99, não tem, cara, não cabe esse 1 centímetro a mais aqui dentro do caminhão. Então, ele vai te cobrar 2 fretes. Quantas unidades você falou? 6, né? 6 unidades. Então, ele cabe 5 e vai te cobrar 1.700. Se você comprar 6, ele vai já te cobrar mais 1.700. Mais 1.700. Então, eu digo assim, vem um caminhão abarrotado de capota e um com uma só e te cobrando o mesmo frete. E aí é o erro do cara que está fazendo a gestão de compras, que não está sabendo fazer a compra correta. Então, aí vem um exemplo. Às vezes é melhor, em vez de eu ficar comprando 10, 20, vamos maximizar. É a pergunta que eu deixei lá atrás, volta o vídeo e veja a pergunta que eu deixei na planilha do Excel. Eu vou comprar 10, 20, 25, às vezes é melhor eu comprar, em vez de 10, 13, eu compro 3 a mais para maximizar o meu frete. Ô, Guindani. Pois não.
Entendi. Desculpe, mas eu não entendi a lógica. Poderia repetir novamente aí a lógica do metro cúbico? A lógica é o seguinte, ó. O caminhão, tá? Não sei quem verificou para nós aí, mas um caminhão cabe em 28 metros cúbicos. Exato, exato. Tá enxergando uma planilha do Excel? Sim. Muito bem. Então, vamos usá-la bem grandona de novo. Então, um caminhão, ele tem, né, 28 metros cúbicos. Qual é a metragem do produto? Essa metragem você encontra aqui, ó, volume. A capota baú grande, tá, é 467. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Capota baú grande é 467. Então, se eu dividir isso por isso, eu quero saber quantos cabem num caminhão. Ok. Daí foi a Karen? A Karen respondeu, cabe em 6. Não, é 5,99. Então, se você colocar 6 capotas, esse fornecedor aqui, ele está dizendo, esse aqui, ó, que cada frete é R$ 1.700. Tá vendo? Agora eu entendi. Entendeu? Perfeito. Agora ficou fácil, né? Uhum. Aí, então, ele vai ultrapassar a capacidade do caminhão e vai cobrar um novo frete. Exatamente. Então, nesse caso, ele não cobraria 1.700, ele cobraria 2 vezes 1.700. Eu não consegui identificar o valor de 1.700 lá, mas agora eu não estava vendo aquele valor. Então, Emerson, essa é uma outra dica mais que eu falei numa aula anterior, que você tem 2 opções de compra. Agora você entendeu por que eu não gosto de comprar por produto, porque não me aparece o valor do frete aqui. E aí, quando eu compro por fornecedor, me aparece essa informação aqui, ó. Perfeito. Daí me ajuda na tomada de decisão. Daí ele me dá qualidade, tempo de entrega, se é uma indústria, se é um distribuidor, tem preço, se eu compro em uma vez e tá, papapá. Já falei bastante, já dei muitas dicas para vocês. Então, o que vocês têm que fazer para até o dia 20, tá? Até o dia 20. Vamos ver o que vocês têm que fazer. Tá? Você tem que lançar o que você vai comprar. Então, anota aí. Fazer as compras. Como é que eu faço as compras? Aonde que eu lanço as quantidades? É aqui nessa opção do incremento. Tá? Então, de quem, de quando, de quanto que eu vou comprar e de que forma que eu vou pagar. Então, quem for fazer compra tem que fazer esse lançamento. Entendido? Quem for fazer publicidade tem que escolher aqui, vou pegar um exemplo da TV, qual mídia eu vou escolher, quantas inserções eu vou fazer e salvar. Já vai estar disponível. Qual é o preço de vendas desse produto? Quanto que eu vou vender? Só desse? Cara, se você colocar só desse, você só vai vender desse. Então você tem que colocar de todos. Se você quiser vender de todos, vender de todos. Tá? É uma decisão. Beleza? Vai dar erro porque são valores absurdos. Tá vendo? Se der uma bobagem, ele faz erros de te dar. E tem que ver a gestão de pessoal. Se você vai contratar, demitir, pagar comissão. Esses são os lugares que você alimenta o sistema. E, por último, se você quer fazer um empréstimo de capital de giro, você tem R$200 mil disponíveis. Tá? Cara, na primeira rodada e na segunda, talvez os números não sejam muito satisfatórios. Isso não significa errar. Porque existe uma estratégia
nesse simulador específico aqui de capotas, que o cara pode surfar na nave. Tá? Então, se o indivíduo pegar, ele pode pensar de um jeito para ganhar lá na frente. Então, você sempre tem que pensar o seguinte: eu vou analisar a tua nota no último dia do último jogo, lá na rodada 12. Até lá, minha gente, não vale de nada a tua nota, porque não fechou. Então, você tem que pensar assim para um ano. Tem que pensar para um ano. Essa é a lógica. Então, eu vou pensar para um ano, vou ver o que vai acontecer. Daqui um ano, né? O professor vai me avaliar. E aí tem uma outra observação. Neste final do jogo aqui, na rodada 12, eu tenho que ter estoque em estoque? Eu tenho que ter produto em estoque? O jogo termina ali. Eu preciso ter produto em estoque? Não. Muito bem, não preciso, porque o jogo acabou. Tá bom, Afrodite? Novo membro da Afrodite. Tá? Beleza, professor. Então é uma perguntinha que as pessoas me fazem que eu dei a resposta, porque eu estou muito querido hoje, não sei por quê. Então vocês têm que fazer uma estratégia na qual terminou o jogo com o menor número de estoque seria o ideal, porque você comprou bem e vendeu bem. Tá? Essa seria a melhor solução. Tá? Então, a partir de agora, Luciane, está aí projetado o calendário das nossas aulas, né? Eu voltarei ao vivo com vocês no dia 21, porém, nós temos aqui embaixo, tá vendo concluído aqui, ó, sugestão de roteiro, tá vendo? Nós temos concluído que foi acordado democraticamente imposto por mim, isso é democrático, que no dia 20, um dia antes, às 22 horas, eu vou rodar o sistema. Tá? E aí, no dia 21, a gente vem para a aula para ver cada um o que aconteceu. Tá? Talvez essa data aqui, esse horário a gente tenha que mudar. Talvez vai ficar muito apertado, também teria que ser 22. Qual é a minha ideia? Dia 22 eu rodo. Aí o nerd ficou desesperado para esperar o resultado, né? O nerd fica ali vendo, aí roda. Aí eu esqueço de rodar, daí o nerd fica louco, começa a mandar mensagem, não vejo o WhatsApp mesmo, liga pra Lu, daí a Lu liga pra minha esposa, daí a minha esposa diz, Roberto, você tem que rodar o jogo. Ih, putz, esqueci. Né? Vai acontecer isso algum dia. Daí eu vou lá fazer isso, tá? E aí você pega para no dia 21 a gente analisar os relatórios, aí sim, pegar item por item da tua empresa. Eu não vou abrir empresa, cada um vai abrir a sua, né? Através dos relatórios financeiros vai aparecer aqui, né, as tuas tomadas de decisão, os DREs aqui, os índices, que por enquanto não aparecem, vão aparecer todos para vocês, e os gráficos de performance. O que eu chego na aula é mostrando essa tabela aqui para ver quem se deu bem e quem se deu mal. Eu adoro essa parte aqui, né? Então a aula começa assim, vamos, e você tem acesso, você mesmo tem aí a sua opção ranking de times. Tem ou não tem? Tem, né? Sim. Tem. E aí vocês já vão ver quem tá indo e quem não tá indo pro buraco. Mas volto a repetir, não significa que no início dá prejuízo a um mau negócio. Dependendo da estratégia que utilizar. Tem que ter estratégia. Tá? Façam um controle rigoroso do estoque de planilha, rodada por rodada, porque na rodada 5, na rodada 6, vocês vão se perder. Isto é uma realidade. Você se perde e daí fica desesperado. Lembrem da dica... Oh, apareci!
né? Lembrem da dica que eu falei para vocês. Quando forem lançar no sistema, saiam todos e deixe só um lançar. O cara lança, tá? Salva. Se não aparecer a barrinha lá em cima verde, é porque pode ter dado um erro lá embaixo, você não viu, tá? E a última dica é o seguinte: então eu tenho que ter aula na terça-feira, eu tenho que ficar até as 10 horas da noite fazendo o lançamento dos meus produtos? Qual é a resposta, Karen? Se lançar antes, para dar tempo de você corrigir se você tiver alguma falha. Quando é que você vai rodar às 10 Karen? horas da noite. Isso, quando é que você vai lançar, Karen, as tuas coisas? Se é na terça, dá para eu rodar até na segunda-feira, para ter um tempo ainda para validar. Não, tu vai fazer domingo de tarde. Domingo de tarde, não tá fazendo nada, não tem mais Faustão. Você vai pegar, vai lançar, vai deixar lá, né? Daí todo mundo de noite pode conferir do teu grupo, ó, legal, acho que é assim, o que vocês acham? Mudamos alguma coisa ou não, né? Ó, faz uma planilha, compartilha essa planilha com a equipe, porque se compartilhar com todo mundo eu sei quem foi, eu descubro, mas na segunda, terceira eu descubro e com vocês, né? E aí, né? Na terça-feira de noite, é uma terça? Dia 20, uma terça-feira, 10 horas da noite, você já chegou em casa, já jantou, tomou Nescau, dormiu, 10h15 você coloca para despertar o celular para você entrar no jogo para ver como é que foi o teu resultado. E aí você pode estar feliz, dormir ou não dormir mais. Então, o melhor às vezes não é nem ver na terça. Dorme e olha na quarta-feira de manhã, melhor. Toma café de novo de manhã, vai trabalhar, quando chega no trabalho, daí se tiver coragem, acessa, tá? Se não, espera a aula, tá vendo a aula. Tá vendo como que não é aqueles horários, é o limite, tá? É a hora que roda, mas você tem muito tempo para fazer, né, de pensar. Então tem que construir a equipe, tem que se organizar, tem que ler as ajudas, tem que construir uma planilha de preço de vendas, tem que construir uma planilha de gestão de compras, que é do estoque, tá? Gestão de pessoas, para que tudo isso, quando modificado, o preço de venda se atualize também. Tá? Teriam muitas mais dicas que eu poderia dar, mas daí é muita melzinho na chupeta que eu vou deixando lá para frente. Carlos já volta, não precisava nem voltar, Carlos, podia ter ido e ficado, mas já deve ter voltado, né? Vamos encerrar por aqui essa gravação, que estará disponível no YouTube aqui uma meia